Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história e hoje nós vamos falar como viviam os primeiros humanos, certo pessoal? Mas é logo mais depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aqui, professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, na aula passada nós falamos a respeito do tempo humano e o tempo geológico, certo? Também nós já falamos aí a introdução à disciplina de história. E hoje, pessoal, nós vamos falar aí como viviam os primeiros humanos, certo? Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês aqui. Pronto, tela compartilhada. Então nós vamos falar hoje a respeito de como viviam os primeiros humanos. Então na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito da divisão da pré-história, né? Como que a pré-história é dividida. Nós vamos falar aí como viviam os primeiros humanos, né? A vida no Paleolítico, a vida no Neolítico e a vida na Idade dos Metais. Então, tudo isso na aula de hoje. Vamos lá. Pessoal, como que é dividida a pré-história? Então, a pré-história, pessoal, ela tem uma certa divisão para nós estudarmos, certo? Como é que ela está dividida, professor Germano? Vamos lá. A pré-história, pessoal, ela está dividida em três períodos, né? O período paleolítico, ou idade da pedra lascada, período neolítico, ou idade da pedra polida, e a idade dos metais, certo? Então a pré-história está dividida dessa forma: paleolítico, ou idade da pedra lascada, neolítico, ou idade da pedra polida, e a idade dos metais. Então é essa a divisão aí da pré-história. Vamos lá, pessoal. Como é que viviam os primeiros seres humanos? Então, olha só. Os primeiros humanos, eles viviam de forma simples, certo? Eles vão se adaptar ao meio ambiente para garantir sua sobrevivência. Então, nós vamos ver aí a vida no Paleolítico, a vida no Neolítico e a vida na Idade dos Metais. A vida no Paleolítico. Como é que era a vida no Paleolítico, professor Germano? Me explica aí, olha só. O Paleolítico, também ele pode ser chamado de período da Idade da Pedra Lascada. Ele foi o período mais longo da pré-história, né? Ele se estendeu-se até cerca de 10.000, né, antes de Cristo. Característica na vida do Paleolítico. O ser humano ele era nômade, ele vivia da caça, da pesca e da coleta de frutas. Ele abrigava-se em cavernas ou tendas feitas com pele de animais. E o ser humano aprendeu aí o domínio do fogo. Então, essas aqui são as características principais e mais importantes aí do ser humano na vida no Paleolítico. Então, esses aqui são a vida no Paleolítico, né? Então, eu perceba como é que eles viviam, certo? A vida do Neolítico também nós podemos chamar de Revolução Agrária, pessoal, certo? E também Idade da Pedra Polida. Então, no Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, começou por volta do ano 10.000 a.C., ocorreu mudanças profundas. Que mudanças foram essas? Vamos ver aqui, ó. Passou a cultivar plantas e domesticar animais, tornou-se sedentário, né? Os primeiros povoamentos sedentário, pessoal, porque o que acontecia? Lá no Paleolítico, como nós vimos, o homem ele era nômade. Ele ficava se deslocando de um local para o outro. Já no Neolítico, pessoal, o que vai acontecer? No Neolítico, o homem ele vai fixar residência, né? E nós chamamos isso de período sedentário, certo? E o que mais que vai acontecer, professor Germano? Dedicação à cerâmica, né? Tecelagem, construção de moradias mais estruturadas, trocas comerciais entre diferentes comunidades. Então essas são as diferenças aí no Neolítico. Então perceba que o homem já tem uma certa estrutura, né? A sua casa, né, é mais estruturada, certo? Então tudo isso daí é no Neolítico. A idade de metais. Então, na idade de metais, por volta de 6.000 a.C., os humanos aprenderam a fundir metais, o cobre, o bronze e o ferro.
Esse avanço, pessoal, vai possibilitar a fabricação de ferramentas e armas mais eficientes, contribuindo para o crescimento das cidades e o surgimento das primeiras civilizações. Então perceba aí que a partir do ano 6000 a.C., né, o homem ele passa aí a fundir os metais. Nós chamamos esse período aí da idade dos metais. Então perceba que o homem está aprendendo a fundir aqui, né? Perceba que ele já constrói algumas ferramentas para ir. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, certo? Como eu falei para vocês, nossa aula eu não quero fazer uma aula muito extensa, para que você possa aprender somente o que é necessário, certo? E aí nós vamos ver na próxima aula, certo? Nós vamos falar na próxima aula as pinturas e as escritas, registro de uma história, certo? Mas é na próxima aula. Fui!